que legado, galera, que legado, eu te pergunto, que legado a turma do Andrei Sanches, junto com o Duílio aí, que foi o último presidente dessa corva de presidente aí, que acabou com as contas do Corinthians, que acabou com o sistema financeiro do Corinthians e deixou o Corinthians aí como mal pagador, como um devedor na praça. Galera, eu vou te contar tudo aí sobre o que está acontecendo com o Corinthians e a vergonha que o Corinthians está passando no começo do Campeonato Paulista, que comprou jogadores e não vai poder estrear alguns jogadores justamente porque não pagou, galera. Mas sem enrolação, eu peço o seu like e ainda a sua inscrição. Se ainda você não é inscrito, se inscreva e vamos ao que interessa no dia de hoje. Vamos ao assunto que vocês clicaram aí para saber desse vídeo, que é o seguinte, galera. O presidente do Corinthians hoje foi lá no Jogo Aberto, deu uma entrevista gigantesca, falou aí sobre a situação do Corinthians, de novos patrocínios que o Corinthians está fechando, que o Corinthians e os patrocínios que o Corinthians já fechou. Mas é o seguinte, esse dinheiro não é à vista, galera, no montante, no total é um valor muito bom, mas esse dinheiro não é à vista e a princípio não muda muito a situação do Corinthians que o Corinthians está hoje. Todo mundo sabe que o Corinthians está com muita dificuldade para contratar, o Corinthians, principalmente atacantes, o Corinthians está com dificuldade para obter crédito, não só crédito financeiro, mas também de crédito com os outros clubes. O Corinthians está mal visto na praça como mau caloteiro, como mau pagador, como caloteiro. Ninguém está confiando mais na palavra do Corinthians, mesmo com o novo presidente aí realizando aí várias aquisições de patrocínio, mesmo o presidente aí dando a sua palavra, mas ninguém mais confia no Corinthians, porque o Corinthians deixou de pagar muitos atletas, o Corinthians ficou devendo muito com o Duílio vinha aí toda hora falando que estava fazendo uma gestão consciente, uma gestão preocupada com as finanças do Corinthians, mas não é isso o que ele deixou de herança no Corinthians. O Corinthians está com muito problema, principalmente essa questão aí pessoal, cara a cara entre os clubes. O Corinthians não tem mais a confiança dos clubes e por isso não vai poder inscrever alguns jogadores a tempo da estreia do Campeonato Paulista, que é uma vergonha, né, galera? O Corinthians está precisando, como fez com o Félix Torres, aportar mais dinheiro para poder o clube, enfim, confiar no Corinthians e liberar o jogador. Foi isso que aconteceu. Os clubes estão pedindo um pouco acima do normal aí, que os clubes fazem, que todos os clubes, a maioria dos clubes do Brasil, eles parcelam os jogadores, eles pedem crédito, eles com o próprio clube, eles vai fatiando essa questão aí do pagamento para muito tempo, às vezes 2, 3 anos, para quitar o jogador. E o Corinthians tá nessa, e o Corinthians não consegue mais esse crédito, o Corinthians não consegue mais essa confiança. Foi assim com o Félix Torres, foi assim com o Rodrigo Garro, foi assim com todos esses reforços que chegaram ao Corinthians, e por isso o Corinthians não está conseguindo, não está a tempo conseguindo registrar todos os jogadores que contratou, e por isso não fez todas as apresentações de todos os jogadores que foi contratado. Isso é uma vergonha, o Corinthians não pode passar por isso, é uma situação vexatória para o Corinthians. O presidente foi hoje e falou em receita de R$1 bilhão. O Corinthians está vivendo muito de promessa do Duílio, do Andrés, esses outros que vieram, e agora esse outro presidente, o Augusto Melo, está prometendo uma receita muito grande ao Corinthians, mas o fato é que agora o Corinthians tem que provar que tem dinheiro, o Corinthians tem que provar que tem condição de pagar, o Corinthians tem que provar para esses clubes que mudou a gestão, é outro pensamento, é outro Corinthians, é outro tipo de administração agora no Corinthians, porque tá feio pro Corinthians chegar numa situação dessa, não poder, há poucos dias da estreia do Paulista, o Corinthians não tem todos esses atletas que comprou registrado. É a mesma coisa de você ir no mercado comprar, colocar tudo no carrinho e na hora de passar no caixa não tem dinheiro para pagar. Então não adianta nada, você tem aquilo no carrinho, você tem o jogador, mas você não pode jogar, então você não contratou o jogador. Se o jogador não está registrado no vídeo do CBF, você não contratou o jogador não é seu ainda. Então o Corinthians se antecipou, trouxe jogadores para o elenco, para poder abafar aí o alvoroço do torcedor, para poder acalmar todo mundo, dizendo que está aí no mercado, está reforçando o time, que está correndo atrás do prejuízo, mas na verdade é que o Corinthians
está com dificuldade de fazer o final da contratação, que é provar o crédito, pagar a primeira parcela aí que eles estão pedindo, que todos estão pedindo parcela muito alta, e o Corinthians não tem dinheiro no caixa para poder fazer isso. O Corinthians está fazendo aí, puxando, tentando fazer negócio com o Moscardo, tentando receber o dinheiro adiantado para poder gerar alguma receita e pagar tudo isso e poder seguir e trabalhar na temporada. O fato é que eu quero falar da gestão do Andrés e da sua turma, do Duílio, do Mário Góes, todos esses que acabaram financeiramente com o Corinthians. O Corinthians ganhou muitos títulos, que isso também tira o foco da diretoria. O Corinthians conquistou muito e ninguém queria saber como que estava conquistando, como que estava acontecendo. E depois, uma hora a conta chega e chegou e está chegando caro para o Corinthians. O Corinthians há no mínimo uns 3 anos aí o Corinthians está sofrendo com falta de dinheiro. A disparidade monetária entre os clubes do Brasil está ficando cada vez maior, e do Corinthians para o Flamengo, para o Palmeiras, cresceu muito nesses anos do Corinthians. E futebol hoje não faz sem dinheiro. O Corinthians não pode ficar visto mal na praça. O Corinthians não pode perder jogador pro Bahia, como perdeu o Caio Alexandre por 5 milhões, era o que o Corinthians estava tentando. O Corinthians não pode tentar jogador e perder por causa de dinheiro, né, galera? O Corinthians é grande, precisa ter um nome relevante aí no mercado aí, porque é argentino falando que não recebe, é o Rojas, ele falou até do Rojas hoje, dizendo aqui que tá tudo certo pro Rojas, que ano passado o Rojas fingia que jogava, e o Corinthians fingia que pagava, e agora tá tudo certo pro Rojas. Vamos ver se era isso que estava faltando para esse Paraguai jogar de vez, né, galera? A gente sabe que ele não tem culpa, a gente sabe que tem que pagar o jogador. O jogador, ele esquece que ele está rendendo dentro de campo, tem que pagar o jogador, que foi isso que foi acordado entre as partes. Agora, depois que tudo isso estiver certinho, tem que cobrar o jogador dentro de campo tecnicamente para ele entregar tudo ao Corinthians. Então vamos ver agora se era isso que estava faltando, se era a plata que eles falam que estava faltando para ele jogar, porque o jogador fez um jogo bom contra o América e depois não jogou mais, né, galera? Então, Matias Rojas, vamos ver como vai ser o desempenho dele aí, se ele, enfim, vai reestrear o Corinthians, né, galera? E o Tite ontem, né? Falar um pouquinho do Tite. O Tite ontem foi um bom, né, não, hein? Foi dar uma entrevista e falou que o Campeonato Carioca é um dos mais fortes, é o mais forte do país. Ele tá de brincadeira, Tite, nunca o Campeonato Carioca vai ser mais forte. Eu assisti um pouco daquele Flamengo e Audax, parecia um treino de luxo do Flamengo. O Audax não fez nada, não mostrou resistência nenhuma ao Flamengo. O Flamengo fez o que quis, ganhou como quis do Audax. Depois o Tite falando que o Campeonato Carioca é um campeonato forte. Da onde, Tite? Onde você tirou isso? Para com isso, para de ser bairrista, só porque você tá aí no Rio de Janeiro, quer falar que o seu campeonato é maior. Eu até entendo isso, quer puxar sardinha pro seu lado, mas o Campeonato Paulista é o único campeonato que presta, o campeonato do interior aí, campeonato regional que presta no Brasil. Então, o Tite aí, baranão, hein? Falando essa besteira. Galera, se você chegou até aqui, você já sabe. Deixa o seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse canal, sua participação também, comente qualquer coisa, se você gostou, se você não gostou, se você quer criticar esse cara que vos fala, também fica à vontade. É nóis, Balacote, fui, muito obrigado.